Por que o nome Gideão é citado 21 vezes e o nome Jerubaal é citado 2 vezes, se eles são a mesma pessoa? Essa foi a pergunta que eu fiz uns meses atrás, enquanto eu estava lendo essa palavra. A história de Gideão ela é muito conhecida, principalmente a parte que fala sobre a vitória de Gideão com os 300 homens. E a gente sempre fala muito, né, dessa parte, fala sobre os sinais que Gideão pediu antes. Mas essa parte da história eu mesma nunca ouvi citar muito e me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção foi justamente isso. Porque no capítulo 8, sendo Gideão e Jerubaal a mesma pessoa, por que do versículo 1 até o versículo 33, o nome Gideão é citado 21 vezes? E no meio do texto, depois de falar Gideão fez isso, e Gideão respondeu, e Gideão falou, e Gideão, e depois do nada aparece, e Jerubaal, filho de Joás, voltou para sua casa. E depois continua, Gideão. E sabendo que a Bíblia, nada nela é por um acaso, isso me chamou a atenção. E lendo esse texto, eu perguntei para Deus, falei, Deus, mas por quê? Não poderia continuar dizendo Gideão? Do nada aparece um Jerubaal e depois volta a falar Gideão. Por quê? E eu fiquei refletindo sobre isso, mas, como eu disse, eu li essa palavra meses atrás, mas até hoje eu não tinha conseguido ainda juntar as palavras para explicar. Mas hoje eu consegui ter um entendimento melhor sobre isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, essa palavra é para todas as pessoas. Você vai perceber que a gente vai conseguir aplicar essa palavra em todas as áreas da nossa vida. Nossa vida pessoal, na vida familiar, na nossa vida ministerial, profissional. Essa palavra é para homens, mulheres, de todas as idades, pai, mãe, pastores, líderes. Ouça isso, vamos começar do início. Então tá, Juízes 8 vai narrar depois que Gideão, ele vence a guerra com seus 300 homens. Ele continua ainda algumas guerras, ele ainda continua algumas perseguições, continua vencendo. E eu não vou ler o capítulo todo, mas você pode abrir a Bíblia e acompanhar aí. Em Juízes 8 vai falar sobre alguns acontecimentos depois, né, da vitória dos 300. E aí vai falar até o momento em que as pessoas, depois que vê Gideão, né, vencendo todas as guerras, conquistando ali, matando os líderes, né, que eram ali seus inimigos, as pessoas até pedem para Gideão, né, seja nosso rei, reina sobre nós. E Gideão fala que não, que nele não vai reinar, que Deus que reinará. E aí a gente começa a analisar esse texto e começa a ver que Gideão, ele vence. Vamos resumir esse capítulo nisso. Que Gideão, ele faz o que Deus chama ele para fazer. Ele já venceu ali os midianitas, depois ele passa ali por outros líderes, né? Tem Zeba, Zalmuna, que também ele derrota. E a gente chega à conclusão de que Gideão, ele concluiu aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Libertar o seu povo. Mas me chamou a atenção geralmente isso, porque Gideão, como a gente pode ver nos capítulos antes, Gideão, ele é chamado também de Jerubaal. E quem coloca esse nome Jerubaal nele, como se fosse um apelido, são as pessoas que adoram os deuses, o deus Baal. E como Gideão, ele derrubou esse ídolo, poste-ídolo, as pessoas colocam esse nome nele, fala assim, olha, Jerubaal, porque Baal lutará, né, contra ti. Então, vamos lá. Vamos ao foco, para a gente não se perder, porque toda a história de Gideão ela é bem interessante. Gostaria de dizer exatamente sobre essa parte. Gideão, ele cumpre aquilo que Deus chamou ele para fazer. E quando chega no versículo 29, então o versículo diz, então Jerubaal, filho de Joás, voltou e habitou em sua casa. Depois que Gideão guerreou, lutou, venceu, Gideão
filho de Joás, volta para a sua casa. Você já consegue se identificar a sua vida com esse texto, com esse cenário? Sabe, muitas vezes na nossa vida, a gente carrega em nós nomes. Alguns nomes são pessoas que colocam em nós. Alguns nomes vêm de alguma situação que a gente, às vezes, passou no passado, né? Passou no passado, enfim. Algumas situações que a gente carrega algum nome em nós. Ou mesmo títulos, né? Por exemplo, quando a gente entra na igreja, por exemplo, muitas pessoas elas entram e lá elas são chamadas de pastores, de líderes, regentes, o missionário, a missionária, o irmão que profetiza, a irmã que é uma bênção. E a pessoa entra na igreja e ela entra, ela louva, ela ora por um irmão. E o culto é uma bênção, e se alegra e dança. Da mesma forma que quando uma pessoa sai de casa para trabalhar, ela entra numa empresa e lá ela é chamada de o presidente, o gerente, o líder, a funcionária do mês, o vendedor top, títulos, nomes. Só que chega uma hora que a igreja fecha. Chega uma hora que a empresa, o seu trabalho, o seu local de trabalho fecha. E o que acontece? A gente volta para o mesmo lugar. A gente volta para a nossa casa e para a mesma rotina. A gente volta para a mesma casa, com os mesmos cômodos, os mesmos móveis. Abre o guarda-roupa, tem as mesmas roupas. O pastor, que é chamado de pastor, volta para a sua casa. O presidente da empresa, que é o presidente, a pessoa em que as pessoas têm ali maior respeito, estima, a empresa fecha, volta para a sua casa. Muitas vezes a gente chega em casa e se depara com a mesma louça, com a mesma bagunça, a mesma rotina, dorme e no outro dia se repete isso. E eu gostaria de que a gente refletisse sobre isso. Eu separei um texto aqui para ficar mais claro o meu pensamento, porque, como eu disse, eu estava formulando como eu iria dizer isso. Mas tudo começou refletindo sobre exatamente o que eu estou dizendo. Que muitas vezes a gente, em alguns lugares, tem alguns nomes. E esses nomes podem ser tanto bons, né? O presidente, a líder, o gerente, como nós também podemos carregar em nós nomes que as pessoas colocaram, nomes desprezíveis. Olha lá, o perdedor, o sonhador. Olha lá, a tristeza, a depressiva. Olha lá, sabe, esses nomes assim? Mas hoje, analisando a história de Gideão, a gente vê que existe o nome Gideão, existe o nome Jerubaal e existe o nome, o que Deus chamou sobre ele. Quando Deus chamou Gideão, ele não chamou ele de Jerubaal e nem chamou ele por qualquer outro nome. Deus chamou ele de homem valente. Chamou Gideão de homem valente, enquanto Gideão estava escondido com medo. Agora vamos juntar esse cenário. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar aqui no meu raciocínio. Vamos lá. Gideão, ele foi chamado para vencer, para lutar. E Deus chamou ele de homem valente. Seus inimigos chamaram ele de Jerubaal. E ele era conhecido como Gideão. Gideão, ele sai para a luta, ele vence, ele conquista ali a libertação do povo e Gideão, ele volta para o mesmo lugar. E é aí que está o ponto da nossa reflexão de hoje. Porque Gideão, ele voltou para o mesmo lugar, mas ele não voltou a mesma pessoa. Então, agora eu vou ler o que eu escrevi para ficar bem claro aqui. E eu gostaria que vocês continuassem aqui no vídeo acompanhando, porque essa palavra é para você, para todos nós. Eu acho que vocês... Eu consigo me ver dentro dessa história, me enxergar
muito bem dentro dessa história. E eu acredito que você também já esteja se enxergando. Mas tem mais para sua vida. Calma aí só um pouquinho que eu vou colocar aqui o texto. Vamos, celular, funcione. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. O autor simplesmente poderia ter dito Gideão. Lembra que eu disse no começo? Que falou Gideão, 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 Gideão e Jerubaal. Por que não continuou dizendo Gideão? Poderia ter dito. E Gideão, filho de Joás, voltou para sua casa. Mas escolheu usar Jerubaal, o nome ligado à sua vitória sobre o altar de Baal. Depois de derrotar os midianitas, liderar Israel e viver uma grande conquista, ele não vai para um palácio, nem busca um trono, ele volta para sua casa. Isso pode nos levar a pensar que grandes vitórias não nos livram da necessidade de continuar vivendo a vida cotidiana. Há momentos extraordinários, mas depois deles voltamos para nossa casa, nossa rotina e nossas responsabilidades. Às vezes carregamos nomes, marcas ou histórias que surgiram em momentos difíceis ou decisivos. No caso de Gideão, Jerubaal foi um nome que nasceu de um conflito. Era um nome que lembrava sua luta contra a idolatria. O interessante é que Deus continuou usando aquele homem, independentemente do nome pelo qual ele era chamado. Tá. Na perspectiva bíblica, a identidade principal de Gideão não estava no que as pessoas o chamavam, mas no que Deus havia dito ao seu respeito. Quando o anjo o encontrou, ele chamou de homem valente. E isso a gente pode ver em Juízes, no capítulo 6. Naquele momento, Gideão ainda estava escondido, com medo dos midianitas. Deus viu nele algo que ele próprio ainda não enxergava. Muitas vezes voltamos ao mesmo lugar, convivemos com as mesmas pessoas e até ouvimos os mesmos nomes ou lembranças do passado. Mas não voltamos sendo a mesma pessoa. A experiência com Deus e as vitórias vividas nos transformam por dentro, mesmo quando o cenário ao redor ainda parece o mesmo. Gideão ele voltou para casa, mas já não era mais o mesmo homem que havia saído dela. Muitas vezes... Gideão voltou para a mesma casa, para a mesma família e para a mesma cidade. Mas depois de tudo que viveu com Deus, ele não era mais o mesmo homem que se escondia. Lembra que a gente falou que ele estava escondido, com medo? Que se escondia no lagar para malhar trigo. Às vezes acontece o mesmo com a gente. Vencemos batalhas, amadurecemos, aprendemos lições importantes, mas continuamos morando na mesma casa, trabalhando no mesmo lugar ou convivendo com as mesmas pessoas. Por fora, parece que nada mudou. Por dentro, porém, Deus já fez uma grande obra. Ouça isso. Deus não define uma pessoa pelo passado dela, mas pelo propósito que tem para ela. Enquanto muitos viam apenas Gideão, filho de Joás, ou Jerubaal, Deus via um homem que seria um instrumento de libertação para Israel. Esse daqui eu tentei, colocar aqui as melhores, separar para a gente entender bem a ideia que eu quero trazer hoje. E a palavra para a nossa vida, então, hoje é essa. Não importa o nome que você carrega. O que importa mesmo é o que Deus diz sobre você. Mas é muito importante a gente falar aqui sobre 2 pontos. Um nome que muitas vezes vem como uma maldade e um nome que muitas vezes vem com esse poder, essa autoridade, o grande,
sabe? Espetacular. Vamos usar assim. Vou colocar 2 nomes pra gente entender. Um nome que as pessoas colocam com a ideia para desprezar e um nome que as pessoas colocam com a ideia de bajular. Não se apegue a nenhum desses. Sabe, títulos passam, como a gente falou, o presidente, o grande, o melhor, passa. E aquilo que as pessoas falam também, muitas vezes, os nomes que as pessoas querem colocar sobre nós, apelidos muitas vezes maldosos, também não leve em consideração. Existem batalhas que a gente vence num quarto, orando. E a gente levanta da oração, nós não somos mais os mesmos. Mas, como eu disse, às vezes as mudanças ao lado externo tá a mesma coisa. Mas hoje Deus está nos lembrando, nos fazendo lembrar que o que importa é a mudança que está acontecendo dentro da gente. As mudanças externas, elas podem até acontecer e creio que acontecerão. Mas hoje Deus está nos chamando para viver uma mudança dentro da gente. Sabe, gostaria de falar uma palavra aqui especial para as autoridades dentro das igrejas, os pastores, os líderes, pessoas que cuidam de outro. Muitas vezes vocês entram dentro da igreja e ministram, estão bem arrumados, cabelo bonitinho, de roupa bonitinha, tá lá pregando e muitas vezes, depois de um culto, vocês voltam para casa e às vezes vocês se deparam lá com a mesma situação. Muitas pessoas às vezes não sabem, mas às vezes vocês estejam enfrentando alguma situação difícil. Mas lá na igreja, lá na frente, bem arrumado, talvez as pessoas não vão perceber isso. Mas Deus está dizendo que Ele vê. Ele está com você no momento que você sai para essa guerra, para essa peleja. E quando você volta, ainda que o cenário pareça o mesmo, acredite, você já não é mais o mesmo. Da mesma forma que Gideão, quando voltou, ele já não era mais o mesmo homem. Deus, ele está com você, tanto na guerra como na volta para casa. Ei, profissionais, vocês que estão trabalhando, saem de casa, né? Muitas vezes trabalha longe, pega um ônibus cheio de gente. E muitas vezes você volta, às vezes, no seu lugar de trabalho, às vezes até algo que você goste, algum lugar que você gosta porque você é bem tratado e você tá lá feliz e depois você volta para casa, às vezes volta até com um sentimento de tristeza. Acredite, tem pessoas que são assim, não quer voltar para casa porque muitas vezes estão encontrando lá algo, um cenário que elas não gostariam. Mas Deus está dizendo também que Ele está com você também na volta para casa. Ele é o Deus que te dá graça para ir à luta, para ganhar o pão. Mas Deus também é o Deus que dá graça para voltar para casa. E acreditem, ainda que nós já tenhamos enfrentado muitas lutas e vencemos, e que aparentemente em volta o cenário parece que não mudou, a gente está no mesmo lugar. Acredite, nós não somos mais os mesmos. Deus, ele permite essas situações primeiramente para mudar nós. Eu vou deixar esse capítulo para vocês continuarem meditando nele, guardar essa palavra no coração de vocês. E, para finalizar, gostaria de dizer que na minha vida, eu acho que essa palavra me tocou muito porque eu tenho isso na minha mente, essa experiência de passar por situações e, aparentemente, acho que as pessoas olham e falam assim, nossa, a Fiamma tá do mesmo jeito, mesmo bairro, mesma cidade, mesma rotina, mas assim como eu sei que você também. Muitas vezes a gente parece que tá do mesmo jeito, mas a gente sabe as transformações que Deus tem feito dentro da gente. E eu me identifiquei com esse texto justamente por isso, porque eu vejo isso. Muitas vezes na nossa vida parece que as coisas estão do mesmo jeito,
Mas a verdade é que nós não somos mais os mesmos homens e mulheres medrosos que se escondem dentro de um lagar. Então receba essa palavra hoje, medite nela e creia nisso. Pense, não dê muita atenção aos nomes que as pessoas colocam em você. Procure saber o que Deus está dizendo sobre você. Se Deus está te chamando de um homem forte e valente, ou também, vou estender agora mais um pouquinho, não vou explicar, mas só estendendo, lá no livro de Apocalipse, que a igreja de, se eu não me engano, de Filadélfia, que se achavam os tops, e Jesus olha, e Deus olha e fala assim, sois pobre, cego e nu. Então fica esses 2 pontos pra gente refletir. Será que a gente tá se achando demais, se achando os top? E Deus está olhando, dizendo, sois pobre, cego e nu? Ou será que nós estamos, às vezes, se escondendo com medo, achando que somos os pequenos, os menores da nossa casa? Minha vida continua a mesma. E Deus está dizendo lá de cima, ei, você é um homem valente, você é uma mulher valente. Esse foi o vídeo de hoje. Continue meditando nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Sinta-se encorajado para estar aonde for, sabendo que Deus está com você. E lembre-se, as mudanças, principais mudanças que devem acontecer primeiramente na nossa vida é por dentro, aqui, no nosso coração e na nossa mente. Amém? É isso. Fiquem com Deus. Gravei o vídeo hoje de manhã, né, falando sobre Gideão, mas eu acredito que, assim como muitas pessoas vão entender, a gente às vezes compartilha uma palavra, estuda, mas ela continua na nossa mente, né? É interessante que depois que eu desliguei o vídeo, que eu fiz a minha parte de, entre aspas, youtuber, eu desliguei a câmera e voltei à minha rotina normal. Então eu estou aqui agora na cozinha fazendo a comida. Voltei à minha rotina como a gente tinha falado no vídeo anterior. Mas eu ainda tô pensando sobre esse texto, sabe? Ainda tô pensando sobre essa história. E quanto mais eu penso, mais eu vejo quanto essa história está no nosso dia a dia. Então, vou compartilhar também aqui que tem momentos na nossa vida, tem lutas que a gente entra, que é para mudar nós. Então, talvez você esteja aí pensando também, ainda nessa palavra do vídeo que você ouviu, e pense nisso. Talvez você esteja passando por uma luta, mas desejando às vezes que a mudança aconteça nos outros. Talvez a mudança aconteça do lado de fora, em lugares. Mas você já parou para pensar que essa situação, talvez, que você esteja passando é justamente para mudar você? Para que você não seja mais o mesmo como o Gideão? Gideão saiu como homem medroso, mas voltou como homem valente. Então pense também sobre isso, gente. Continue meditando aí, porque essa palavra é uma palavra realmente para a gente pensar, refletir e aplicar na nossa vida. Qual parte da história você tá? A parte que você tá se escondendo, né? A parte que você está dizendo que não dá, que você não consegue. Talvez você esteja na parte que as pessoas estão dizendo reine sobre nós. Ou talvez você esteja na parte que você está na luta. Talvez você esteja na parte da história de Deus que você esteja pedindo um sinal. Senhor, se o Senhor está comigo, me dê um sinal. Talvez esse vídeo seja o sinal. Olha lá, se você está querendo um sinal. Que parte da história de Gideão você se encaixa hoje? Continue estudando sobre essa história. Depois que você desligar o vídeo, você vai voltar à sua rotina normal, assim como eu também vou voltar. Mas pense, depois de assistir esse vídeo, nós não podemos ser mais o mesmo. Depois de ouvir essa palavra, depois desse direcionamento de Deus para as nossas vidas, a gente vai voltar à nossa rotina, vai voltar ao nosso lugar. Mas o nosso pensamento não vai ser mais o mesmo.
E provavelmente também as nossas atitudes não podem ser mais as mesmas, ok? Guarde essa palavra no seu coração. Você vai voltar à sua rotina, mas você não vai ser o mesmo. Se você está numa luta, você entrou nessa luta de um jeito, mas você não vai sair do mesmo jeito, ok? Receba essa palavra aí, galera. E bora voltar, sabendo que Deus está conosco, hein? Beijos!